Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus pelo privilégio de ouvirmos a palavra de Deus. E, mais uma vez, o Espírito Santo tem uma palavra para cada coração. Você que começou a assistir esse vídeo, tenho uma absoluta certeza que não foi à toa. Não foi coincidência, foi providência de Deus. E Ele falará a cada um no profundo para a glória do nome de Jesus. A palavra que o Espírito da Verdade me deu fica no livro de Mateus, capítulo 7. São 2 versículos somente, 24 e 25, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pois é. Então, o título dessa mensagem que está na Bíblia é Os Dois Alicerces. A casa edificada sobre a rocha, da qual o nosso Senhor quer falar, e a casa edificada sobre areia, que acontece a mesma coisa com uma e com a outra, só que uma desaba e a outra fica firme, firmada na rocha. Pois é, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala de coisas bem simples para nos mostrar verdades espirituais e eternas. Então, aqui ele falou de casa. O que significa esta casa? Esta casa significa a vida daquele que serve a Deus. Pois é. Então, aqui ele quer dizer que existem 2 tipos de servos, assim como há 2 tipos de casas. A casa firmada na areia e a casa firmada na rocha. O servo dele firmado nele, que é a rocha, inabalável, e o servo dele firmado no mundo, nos anseios do mundo, na sedução das riquezas, no terreno. Esse aí é fraco, porque para sustentar alguém de pé nesse mundo, só Jesus. Não tem outra escolha, só Ele. É o nosso sustentáculo, é a nossa base. Sem Ele, não somos nada. Muitos dizem, são isso, são aquilo, né? Meu Deus, eu gosto de dizer sempre que sem Deus, nós não somos nada. Nada ou somos menos do que nada. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor. É Ele. Ele é a nossa rocha. Então ele começa falando aqui. Todo aquele que escuta estas minhas palavras. Todo aquele que escuta, que segue a Bíblia Sagrada. Todo aquele. Por favor, aqui
Não há exceção quando Jesus diz todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica. A Bíblia diz no livro de Tiago que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Pois é, quantas vezes as pessoas recebem uma direção, sabem que aquilo ali dito é o certo, mas não seguem. Ou seja, ela escutou, mas não praticou. Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus já? Há muitos e muitos anos. Sabe versículo de cor. Está dizendo, ouve a palavra de Deus. Pessoas que estão acostumadas a ouvir e até a ler, digamos assim. Mas a Bíblia fala algo que é forte e as pratica. Toda a diferença reside nisso aí. E as pratica. Porque entenda, não adianta ser só conhecedor da palavra de Deus. Porque nós sabemos que o nosso adversário eterno, ele conhece muito a palavra de Deus. Conhece tanto que ele foi tentar Jesus Cristo usando a palavra de Deus. Mudou alguma coisa na palavra ali, mas o teor, quando a pessoa lê, se a pessoa não atentar mesmo para os detalhes, pensa que foi a mesma coisa. Ele conhece a palavra de Deus. Está entendendo? Então não adianta somente conhecer. É difícil obedecer a Deus, porque temos uma natureza que ela é terrível, que ela quer fazer o que ela quer. A verdade é essa. Temos uma alma que muitas vezes aspira a coisas que não agradam a Deus. Então, aí é que está a dificuldade de praticar, porque ou nós praticamos a palavra de Deus ou somos desobedientes. Porque com Deus não existe meio termo, não existe meio crente, não existe. Ah, mas eu vou abrir uma exceçãozinha. Deus é bom, Deus me entende. Não se engane. Deus não abre exceção na palavra dele. Não existe isto na Bíblia Sagrada. Então não adianta servirmos a Deus e, em alguns momentos, mas não tem nada não, isso aí é normal, todo mundo faz. Que nada, um pecadinho desse. Olha aí. Aí, essa palavra aqui do versículo 24 já encontra dificuldade para ser estabelecida em nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra, conhecemos a palavra e não a praticamos. Então, é um perigo. O bom, sinceramente, é a gente praticar a palavra. Porque entenda, eu sempre gosto de dizer isso, porque tem pessoas que elas acham que servir a Deus é um fardo pesado, é um jugo terrível. Pois é, toda pessoa que pensa isso, ela não serve a Deus no coração. É um relacionamento superficial. Não é verdade aquilo ali. Toda pessoa que diz assim, não, mas a Bíblia é muita coisa que para a gente fazer, poxa, assim já é demais.
Porque entenda, o Espírito Santo de Deus já está dizendo o nome santo. O Espírito da verdade habita em todo aquele que serve a Deus. E ele vai conduzir cada um para onde? Para a verdade. Foi isso que Jesus disse. Ele testificará de mim. O Espírito Santo de Deus, nosso amigo. Então, quando ele habita dentro de nós, lá dentro das nossas entranhas, quando ele nos possui, meu Deus, o jugo é suave e o fardo é leve. Servir a Jesus é uma alegria infinita. É algo que não existe um valor para compensar isto. O homem mais rico do mundo, jamais ele poderá comprar isto. Porque isto aí não existe troca por nada material para se ter isto. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus, meu Deus, quando ele habita dentro de nós, ele nos guia a toda a verdade. Meu Deus, ele nos mostra quando não é uma coisa que está em linha com a palavra, em linha com o Senhor, ele coloca tristeza dentro de nós. Meu Deus, ele sempre está sinalizando. Porque nós conhecemos a palavra. E o Espírito Santo de Deus faz a palavra de Deus ser vida dentro de nós. É ele quem faz. Não somos nós, não, de forma alguma. É ele. O Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Então, não adianta. Você conhece a palavra de Deus, escuta a palavra de Deus e pratica, glórias a Deus. Continue praticando. Eu lhe digo aqui, você só tem a ganhar aqui nesse mundo tão vil e na eternidade. Como poderemos ficar de pé num mundo tão cruel? Cada dia coisas piores acontecem. Não adianta a gente florear as coisas. Como podemos ficar de pé aqui se não praticarmos a palavra de Deus? Ou seja, obedecermos a palavra. Que será de nossa vida? Mas como a gente faz para obedecer? Pois é, óbvio, primeiro tem o nosso querer. Vai depender de nós. Se nós quisermos obedecer a palavra do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de fortaleza, vai nos ajudar em todos os momentos. É Ele. Porque esta obra, Ele faz dentro de nós, mas só quando há espaço. Por que muita gente diz, eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus, e na verdade não tem Deus? Por quê? Porque para nós termos Deus na nossa vida, primeiramente temos que ter Jesus. E como vamos até Jesus? Como é que se procede isso? É pelo Espírito da glória de Deus, é Ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem faz esta obra dentro de nós. E quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, aí temos vínculo com Deus. Aí temos parte com Deus. Tudo depende do homem. Deus deixou o manual aqui. Quem quiser obedecer, obedece. Mas quando a pessoa não quer, ela é livre para desobedecer. Incrível. Mas vem penalidades depois. Claro que sim, vem as consequências. Nós temos a Constituição do Brasil.
temos as leis, Código Penal, Código Civil, Código Tributário, etc. Não é isto? Né? Cada livro, né? Cada manual desse de leis, existem os direitos e os deveres. E se não houver o cumprimento da lei, vai haver sanções. Pois é, Deus deixou até os homens, porque todo o direito, ele procede da Bíblia Sagrada. Incrível. Quando a gente lê o livro de Êxodo, Levítico, meu Deus, a gente, Números, etc., toda a Bíblia, a gente vê que as leis dos homens, eles tiraram tudo da Bíblia Sagrada. Tremendo isso, meu Deus. É lindo demais. Por isso que eu sempre digo, o Criador é só o Senhor. Ninguém cria nada. Todo mundo descobre o que já existe, porque tudo é criação de Deus. Oh, glórias a Deus. Já pensou servirmos a este Deus Todo-Poderoso? Pois é um grande privilégio, mas ele traz consigo este privilégio responsabilidades. Com certeza. Então, não adianta nós conhecermos a palavra e não a obedecermos. Você veja que até pessoas que não conhecem as leis, se elas transgredirem as leis, haverá penalidades. Haverá consequências ruins. Então, ainda mais imagine para quem conhece já. A Bíblia Sagrada está dizendo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Vamos obedecer a Deus. Há dificuldade em alguma área de sua vida de obedecer a Deus? Pois é. Fale com o Espírito Santo. Por que você não fala? Porque às vezes você até pede conselho a um e a outro, compartilha até com as pessoas o que não deve fazer, o que você não deve compartilhar, ao invés de você falar com o Espírito Santo. Fale com ele, fale. Olha, diante de Deus, eu lhe garanto que ele vai te ajudar como ninguém nesse mundo. Fale com ele, apresente as suas razões a ele para que você possa se justificar diante dele. Ele vai te ajudar. Ele vai dizer assim: não temas, porque eu te ajudo. Entenda, porque ele não vai te acusar, ele não vai lançar no seu rosto, nada disto. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Ele vai segurar em sua mão e dizer: olha, meu servo, olha, minha serva, eu estou aqui. Você não me chamou? Louvado seja Deus. Abra mão de tudo desse mundo mau, perverso, para você praticar a palavra de Deus. Não negocie o seu relacionamento com Deus, jamais. Por nada desse mundo. Seja o que for, renuncie. Abra mão de tudo que te faça não conseguir cumprir a palavra de Deus, praticar a Bíblia Sagrada. É difícil renunciar? É. Claro que é, mas é o caminho para a nossa vitória nesse mundo, para termos respaldo com Deus, para termos dentro de nós a segurança da salvação eterna. Que adianta ganharmos tudo desse mundo, meu Deus, e perdermos a nossa salvação? Você entende? Você entende o que significa salvação? A salvação é tudo. Literalmente tudo. Sem ela,
nós não somos nada. Não há vida, não há paz verdadeira sem a salvação eterna. Louvado seja Deus, meu Pai, por todos aqueles que, mesmo fracos, não negam o nome do Senhor. Porque na sua fraqueza, Deus vai suscitar sempre força. Sempre. Agora, o que aquele que serve a Deus não deve fazer é deixar de praticar a palavra de Deus. Porque, eu lhe digo aqui, é derrota na certa. É coisa ruim que vem. Não adianta, não tem condições de sermos livres nesse mundo aqui tão mal, longe de Deus. Não existe. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Jesus deixa aqui bem claro. Entenda, todo aquele, todas as pessoas que ouvem as palavras do Senhor e as pratica. Então, existe aí, está implícito aqui que tem que obedecer para que possa receber as benevolências, as bênçãos, as bondades de Deus. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ao homem cauteloso, ao homem sensato, ao homem ajuizado, ao homem previdente, precavido, alguém que se distancia dos perigos. O que é que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. Tem algo que você sabe que é mal, que tem uma aparência, a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Você está vendo que aquilo ali não presta? Fuja. Não queira ser forte como Sansão, não. Porque Sansão, foi o que ele fez, se envolveu na parte mais fraca dele, foi onde ele caiu. Depois ele teve a misericórdia de Deus, mas ele padeceu, foi alvo de escárnio, de chacota, tudo isso. Então, seja o que for no seu trabalho, na igreja, no ministério, na sua parentela, na sua vida particular, na sua vida íntima, na sua vida conjugal, seja em amizades, seja em que área for da sua vida, fuja da aparência do mal. Todo mundo está mentindo no seu trabalho? Não faça isso. Porque você não está incluso em todo mundo. Você está incluso em todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. Entende? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Pois é, homem que foge do perigo, se afasta. Não adianta querer desafiar o perigo. Porque Jesus Cristo falou que a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então vamos fugir da aparência do mal. Vamos resistir ao diabo e nos submeter a Deus. Só assim Satanás foge. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus Cristo está falando aqui de casa. Você já viu esses eventos da natureza, a força da natureza quando vem? Quantas casas desabam? Quantas casas viram nada? Com chuvas torrenciais, ciclone, tufão, furacão, terremotos, é tanta coisa. Jesus colocou aqui coisa que a gente conhece, para a gente fazer uma analogia com o mundo espiritual.
Não é porque servimos a Deus que viveremos aqui neste mundo, um mar de rosas. Não é. Até as rosas têm espinhos. Então vamos viver momentos difíceis aqui, é verdade. Cada hora é uma coisa incrível. Às vezes uma pessoa falou com você, olha, minha irmã, tá tudo bem. Aquela situação se resolveu, viu? Glória a Deus. Daqui a pouco, amanhã, a pessoa vem, olha, você não sabe o que aconteceu. Aí a pessoa, é outra coisa que vem. É outro problema. É outra luta. É outra tribulação. Então, enquanto vivermos aqui, a verdade é esta. Vamos passar por tudo isso. Jesus não deixou ninguém enganado. O que eu acho tremendo é isso. Jesus, ele falou, quando ele diz assim, eu sou a porta estreita. Meu Deus, que coisa tremenda. Porque a porta larga é fácil da pessoa passar. Todo mundo passa pela porta larga. E a porta estreita? É difícil. Jesus, ele falou claramente para todo mundo entender. Não é fácil. Não é de qualquer maneira que servimos a Deus aqui nesse mundo. Deus, ele é exigente. É claro que sim. Óbvio. Deus, ele não vai querer as coisas de qualquer maneira. Ele não vai querer que nós ofertemos a ele o imundo, o sujo. Não. Ele quer o melhor. Você veja que a Bíblia toda, Deus deixa isto bem claro. Ele quer o melhor. Por quê? Porque ele deu o melhor. Ele deu o filho dele por nós, naquela cruz, aquela morte cruel, terrível. Já pensou? As pessoas querem... Não, essas áreas da minha vida, Deus pode entrar e fazer o que ele quiser, mas essas aqui, não, essas aqui são particulares. Não adianta. Ou Deus tem eu e você completamente, ou ele não tem. Entenda isto. Não adianta termos alguma área da nossa vida que seja, entre aspas, particular, só nossa. Que nós possamos fazer o que quiser fazer. Deus não está nisso aí. Ou Deus tem tudo, ou não tem. Ele deixa isto, meu Deus, e ele deixa cada um livre para escolher o caminho que quer seguir. Tremendo isso, meu Deus, que Deus é este? Pois é. E ele, como ele fala aqui de casa, que edificou a sua casa sobre a rocha. Já pensou? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Imagine edificar casa sobre a rocha. Será que ela desaba? Mas entenda que Jesus colocou aqui aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. Por favor, nós temos que cumprir a palavra de Deus como está escrito aqui. Não é o nosso bel prazer. É segundo a determinação de Deus. Olha só o que acontece. E desceu a chuva, e correram rios, vai aumentando. E assopraram ventos, e combateram aquela casa. Meu Deus! Você já viu? Quando acontece, a gente vê muito isso nos Estados Unidos e em outros países também. Quando acontece tufões, furacões, meu Deus, vidas são destruídas, casas levadas.
meu Deus, se tornando em nada. Aquelas casas lindas, maravilhosas. Aqui, o que a chuva pode causar? É verdade. Quantas pessoas não já tiveram suas casas desabadas? Eu falo fisicamente. Quantas? Com chuva, com ventos fortes. Então, isso aí a gente, quando a gente lê as notícias todos os dias, isso aí faz parte do noticiário. Óbvio, e a gente fica sabendo que no nosso país também acontece muita coisa. E Jesus deixou aqui claro, coisas que até uma criança sabe o que é a chuva. Até uma criança sabe o que é um vento, o que é um rio. Tremendo isso, meu Deus. Deus, ele desce até a nossa dimensão para nos explicar, meu Deus, de forma detalhada, de forma simples. Incrível que quando a gente lê, eu gosto muito do autor José de Alencar. Não sei se foi porque na minha adolescência os professores passavam para a gente ler os livros dele. Então eu me acostumei muito com a leitura dele, de José de Alencar. Meu Deus, ele fala cada palavra que a gente nunca ouviu, nunca leu, não sabe nem o que é. Tem que ir para o dicionário. Mas você já viu como Jesus faz? Palavras simples. Casa. Aqui. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. Meu Deus, furacões contra aquela casa, para destruir aquela casa. Mas ela está firmada na rocha, pois é, você vai ver o que vai acontecer. E combateram aquela casa. Tudo foi feito para desabar aquela casa. E não caiu. Você ouve a palavra de Deus e obedece, você não vai cair, você não vai sucumbir. Não vai. Ah, mas cada dia é uma coisa que acontece. Em todas essas coisas, você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Você está com mais um problema que apareceu agora. Você verá que ao final do ciclo desse problema, você terá vitória. É mais um para te fortalecer. Louvado seja Deus, para te tornar inabalável, porque a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Como podemos ter paciência vivendo só na maresia? Como? Nós temos que ser, meu Deus, construídos através de tudo isso aqui. Vem lutas, vem dores, vem aflições. Meu Deus, vem preocupações, temores. Só Deus sabe tudo o que passa com cada um. Mas a Bíblia diz aqui algo tremendo. E não caiu. Tudo isso que está acontecendo não é para a sua queda, é para o seu fortalecimento, é para a sua vitória. Louvado seja Deus para sempre. Claro, quem quer ter problemas? Quem quer? Ninguém. Quem quer ter aflição? Meu Deus, é difícil. Mas quando temos a presença de Deus dentro de nós, não vamos ser destruídos. É mais uma oportunidade de nós glorificarmos ao Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, por mais uma vitória.
por mais um momento. Louvado seja Deus que Ele nos deu a oportunidade de sermos instrumentos dEle para muitos exaltarem o seu santo nome. Digo fraco, sou forte. Por que forte? Por causa da presença do Cristo de Deus dentro daquele fraquinho. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A grande diferença é esta. Estava edificada sobre a rocha. Não caiu. Tudo aconteceu contra aquela casa para ela cair, mas o fundamento dela era forte, inabalável, inatacável. E aquela casa não caiu. Ela ficou firme. Entenda, esta casa aqui é aquele que serve a Deus em espírito e em verdade. Vem lutas, intempéries, meu Deus do céu. Só a graça de Deus vem de todas as ordens. Há momentos que são difíceis conciliar as lutas. É verdade, não tem para onde a gente correr. Mas a Bíblia está dizendo aqui, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E essa rocha é Jesus. Você está edificado sobre a rocha, não vai cair. Esse problema não é para a sua destruição, não é. A Bíblia diz, não vai cair, não vai cair, porque estava edificada sobre a rocha. Você foi construído sobre a presença do Todo-Poderoso, de Jesus. Ele é a rocha. Louvado seja Deus. Ele é. Ele é a fortaleza. A Bíblia diz no livro de Naum 1:7, Deus é bom, fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Você pratica a palavra de Deus? Você não vai cair, porque você está edificado sobre a rocha que é Jesus. Você ama Jesus, sobre tudo e sobre todos. Já teve a oportunidade de você ter que provar isto, como Abraão provou. Pois é, Abraão tinha um vínculo com Deus, de amigo. Deus disse o que de Abraão? Abraão, meu amigo. Mas chegou um momento que Deus disse, olha, eu vou provar Abraão. Abraão foi provado na parte mais fraca dele. Mas ele venceu. Ele tinha que provar, até para ele mesmo, quem falava mais forte dentro dele. Era algo que era uma criatura de Deus, ou seja, Isaac, ou era o próprio Deus? Então, vem as lutas, vem os momentos difíceis, as adversidades. Aqui está dizendo no versículo 25, diz tudo que vem. É só você fazer uma comparação com a nossa vida e com as forças da natureza sobre as casas. Quantas casas desabam? Quantas viram nada diante de chuva, ventos? Quantas?
ventos de 300 quilômetros por hora que chegam acabando com tudo. Entenda, isto acontece na nossa vida pessoal. Vem coisas terríveis contra nós. Vem, a verdade é esta. Eu não posso florear. Jesus deixou escrito. Mas a Bíblia está dizendo, entenda, não caiu. Por quê? Por causa da rocha. Nós não caímos, não é porque somos bonzinhos, não. Não é não. Somos moralistas. Nada, não é nada por isso. Eu não faço isso, não faço aquilo. Eu sou bom, por isso que eu tenho essa proteção. Não é nada disso, viu? Por favor. É por causa da rocha. Nós não caímos por causa da rocha. Não é por causa de nós, não. Porque as casas geralmente são feitas da mesma maneira. Nós somos feitos de quê? Do pó, barro. Todos nós. Então não tem ninguém que seja feito de um material melhor. Não existe. Que coisa tremenda. Não é isso? Então, vem as lutas contra nossas vidas. A diferença vai ser em que estamos firmados. Na areia ou na rocha? Pois é. Nós temos que entender que se estivermos firmados em Cristo, todas as lutas pela qual passarmos somente irão nos fortalecer, somente, e nos preparar cada dia para estarmos com Ele aqui e na eternidade. A mensagem que Deus quer falar é forte sobre a casa não cair. Porque, é claro, quando vem alguma luta sobre nós, eu me lembro, meu Deus, eu nem pensei em contar isso, mas amém. Eu me lembro que em 2015, precisamente no dia 18 de junho, eu me internei no hospital. Eu estava muito mal mesmo. Eu poderia ter ido para o hospital de manhã cedo, mas eu lhe digo aqui, quando eu vi tudo que eu estava passando, eu fui pesquisar, eu disse, meu Deus, eu sei que o Senhor vai me levar. Eu vou partir. Eu vou para o hospital e não volto mais. Então, olha só o que aconteceu. Incrível, meu Deus, eu nem ia contar isso, mas amém. O Espírito Santo está me guiando eu contar, porque tem algum propósito. Então, foi o que eu fiz. Paguei todas as minhas contas, deixei tudo sem dever nada. Foi um dia corridíssimo para mim. Claro que eu contei com a ajuda de uma pessoa que não sabia de nada do que estava passando dentro de mim. Mas ela me ajudou nessa coisa de fazer as coisas que eu não conseguia fazer tudo por conta da minha debilidade física. Preparei tudo. Eu disse no final da tarde para a noite, eu vou para o hospital. Chegando no hospital, eu fiquei naquela ala vermelha, muito grave. Nunca esqueço. E ali eu estava preparada, sinceramente, ali eu tinha certeza que eu ia partir. Dentro de mim eu tinha essa certeza, porque eu via como eu estava fisicamente, totalmente debilitada. Cheguei no hospital, não consegui nem andar. Fui de cadeira de rodas ser atendida pelo médico, que eu não conseguia ficar de pé de tanto mal que eu estava. Falei para o médico que eu tinha ido numa clínica no dia anterior, no hospital no dia anterior, e que eu tinha voltado para casa, tal. Ele fez outros exames. E depois eu voltei
Fiquei lá na sala que chama Vermelha, né, que tinha escrito muito grave. Nunca esqueci essa palavra, eu nunca me esqueci, muito grave. Pois é. Quando eu voltei algumas horas depois, já era outro médico, porque tem plantão, né? Já era de noite, isso já era 11 da noite, meia-noite, sei lá. Pois é. Quando eu voltei para o médico, ele me olhou. Nunca esqueço daquele médico. Ele nem sabe que eu existo, mas eu nunca vou esquecer dele. Ele com os exames na mão, começou a bater no computador lá, nas teclas, né? Ele disse, olha, você vai ficar internada, tal, tal. Eu disse, eu sei, doutor. Eu já sabia, desde a hora que eu cheguei lá, que eu sabia que eu ia ficar internada. Jamais eles poderiam mandar eu embora. E ele só via ele batendo rápido no computador. Aí ele começou a me fazer perguntas e eu respondendo, mas normal. Coisas normais. Daqui a pouco ele parou, eu nunca vou esquecer disto. Olhou para mim. Oh, louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A Bíblia diz algo aqui. E combateram aquela casa e não caiu. Ele virou para mim e disse assim, eu nunca esqueço dele, disse, Idelmira, você vai se internar, vai tomar medicações, vai ficar boa e vai ter alta. Vai ficar ótima. Ele olhou para meus olhos. Você sabe que em emergência, pode ser de hospital particular ou público, os médicos não têm tempo para muita coisa, porque é muita demanda. E ele disse assim, você vai ficar ótima, vai ter alta. Olhando para meus olhos, depois ele voltou a bater. Pois é, saí dali, mas a nossa fragilidade é tanta que a gente, quando está mal, assim, a gente ouve alguém falar, mas é como se não fixa muito. Apesar daquilo ali ter sido um sinal de Deus, mas a nossa humanidade é muito fraca. Pois é, eu fiquei no corredor esperando vagar um quarto. Pois é, fiquei ali por momentos muito difíceis, porque eu estava muito mal mesmo, muito mal. E você sabe que durante a madrugada, de manhã, vem comida, vem não sei o quê, e eu só via as mulheres passando e botando lá as coisas. Olha seu café, olha o lanche, olha o almoço. E nada daquilo para mim tinha valor nenhum. A médica veio de madrugada falar comigo, já era de manhãzinha cedo. Perguntou como eu estava. Eu disse, doutora, por favor, lê meu prontuário, eu não estou bem, tal. Pois é. Quando chegou de tarde, mais ou menos, eu não sei mensurar mais ou menos o tempo, mas foi de tarde, do outro dia, claro. Eu disse assim a Deus, eu estava deitada na maca, né, esperando vagar um quarto. Eu disse, Deus, se o Senhor tiver um plano de eu viver aqui na terra, me dê um sinal. Falei assim para ele. Me dê um sinal, Jesus. Falei entre eu e ele, no meu mais profundo sofrimento ali naquele momento difícil. Porque o lugar parecia ali o céu para mim, porque quem está doente precisa de um hospital. Precisa de socorro médico, de remédio, de tudo isso. E eu perguntei isso a Deus, falei isto com Deus e eu estava letárgica completamente. Daqui a pouco eu abri os olhos e eu vi, minha mãe estava comigo o tempo todo no hospital. E eu disse assim, me deu uma sede profunda. Eu disse, minha mãe, pegue água para mim. Aí minha mãe foi buscando água. Eu digo, minha mãe, traga 2 copos. E ela, ao todo, foram 6 copos que eu tomei. E
totalizando 1,2 litros de água. Uma pessoa que não estava bebendo água, nem comendo, nem nada. Nada eu estava. Aí, quando eu bebi aquela água, na hora a gente está tão fragilizado, conforme eu já disse, que a gente nem, meu Deus, a gente nem liga uma coisa com a outra. Quando chegou 5h30, mais ou menos, da tarde, o pessoal disse: Delmira, vagou o quarto, você vai subir. Glórias a Jesus. Você não sabe o que aconteceu. Você é forte o que aconteceu. Quando eu estava subindo, aí eu subi, cheguei no quarto, aí era exatamente na hora da refeição, umas 6h10, 6h05, né, da noite, e veio aquela refeição no quarto. Você sabe que deu aquela fome em mim. Meu Deus, que milagre. E eu peguei aquela comida na bandeja e comi toda. Tinha sobremesa, eu comi tudo. Aí quando eu estava comendo, eu me lembrei do que eu tinha, mais ou menos nesse horário, eu me lembrei que eu tinha, durante o trâmite dessas coisas, eu me lembrei que eu tinha feito aquela pergunta a Deus, se eu fosse viver, que Ele me desse um sinal. Foi a água. O Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo, do Espírito de vida, é água. Eu bebi 1,2 litros. E lá em cima eu comi muito, meu Deus do céu. Eu estava tão magra que quando eu fui no banheiro me olhar, meu Deus, eu fui no banheiro, mesmo debilitada, fui tomar banho, não precisou ninguém me ajudar porque eu ia segurando nas coisas, mesmo fraquejando assim, mas Deus, pela misericórdia dele, Ele me deu força na minha extrema fraqueza, para eu cuidar de mim assim nas coisas mais simples. E quando eu me olhei no espelho, eu disse: meu Deus, eu não estou me reconhecendo. Eu estava literalmente acabada, magra, acabada mesmo. Eu acho como eu nunca estive daquela maneira fisicamente falando no meu corpo. Pois é, você não sabe o que aconteceu. Durante esses momentos todos, claro, óbvio, qual era a força, o ânimo, a vontade, a alegria de eu pegar no celular. Meu celular estava na bolsa, com minha mãe, eu não peguei no celular, nem tocava. Claro, óbvio, qual é a força que eu tinha? Nenhuma. Nem me lembrava de celular. Mas quando eu me alimentei, agradeci a Deus por aquele pão. Eu sabia que as pessoas da igreja queriam saber sobre mim e nem todos podiam ir lá pessoalmente por conta de cada um tem suas dificuldades. Você não sabe, quando eu pego o WhatsApp e abro, pois é, uma amiga minha, uma missionária do Senhor Jesus Cristo, chamada Junê, de Campina Grande, uma mulher cheia do Espírito da glória de Deus. Ela disse: pastora, essa madrugada, a madrugada passada, claro, né? Ainda era umas 7 horas da noite, 8 horas, 9, sei lá. Ela disse: essa madrugada, pastora, o tempo todo Deus me dava essa palavra para a senhora. O tempo todo. Pois é. Ela disse: quando eu fui orar pela senhora, e Deus só me dava essa palavra, eu estou lhe dando agora. Ela não sabia de nada. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando eu li essa palavra, meu Deus, Deus testificou dentro de mim que estava acontecendo comigo, literalmente, essa palavra. Esta palavra aqui, Mateus 7, 24 e 25, estava se cumprindo na minha vida, mais uma vez.
Então, nunca Deus dá uma palavra dessa à toa. Deus está falando com você. Exatamente como Ele falou comigo naquele hospital. Óbvio, sua causa pode ser em outras áreas, em qualquer outra área, não importa. O que importa é que a casa não vai cair. Você não vai cair. Você não vai sucumbir. Por quê? Porque você está firmado sobre a rocha que é Jesus. Ele é o seu sustentáculo. Ele é a sua fortaleza. Louvado seja Deus. Ele é aquele que te segura de pé e te diz, não temas, porque eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. É o Todo-Poderoso que está falando contigo. Você não vai cair. Não vai. Guarde esse versículo 25. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu. Não caiu. Não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. Esta casa é você. E você não vai cair. Para concluir, eu entrei lá dia 18 de junho e saí de lá dia 23 de junho. Fiquei 5 dias lá. E exatamente como aquele médico falou, meu Deus, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, mais uma vez, Deus me deu vitória. Porque a Bíblia diz, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não temas. Essa situação não é para a sua queda, não é para a sua destruição. É para o seu fortalecimento. É para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado na sua vida e através da sua vida. Esconda essa palavra dentro de você, nas suas entranhas. Dentro, onde só Deus vai. Onde o Espírito Santo habita dentro de você. Esconda. Porque ela se cumpre na sua vida. Não vai cair. Não vai cair. Porque está edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.